a reunião semanal do nosso programa de capacitação complementar em endoscopia avançada da via biliar e pancreática, hoje no Hospital Moriá, e nós vamos iniciar apresentando um trabalho, né? Um trabalho que foi publicado no Endoscopy Ultrasound, que compara a colédoco-duodenostomia ecoguiada versus a drenagem percutânea nas obstruções biliares distais. Existe eu poderia até dizer assim, uma pressão da comunidade endoscópica mundial para tornar a colédoco-duodenostomia ecoguiada como uma forma de primeira intenção, ou seja, uma forma tática de primeira intenção nas obstruções biliares distais. E são vários os trabalhos que estão saindo na literatura para mostrar exatamente isso, né? Quando a gente já há algum tempo tem que a colangioendoscópica retrógrada certo? Entre aspas, o padrão ouro, né? Ou o método inicial para o tratamento dessas obstruções, o método endoscópico inicial. Então, a Jennifer vai apresentar esse trabalho, depois nós vamos iniciar a discussão, mas é um trabalho interessante, que tem alguns dados que eu diria até conflitantes, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas a gente vai discutir isso depois. Então, Jennifer, por favor, fique bem à vontade, pode apresentar o trabalho para que a gente possa depois proceder à discussão. Obrigado a todos, né? E mais uma vez, um bom dia. Então, bom dia a todos. Vou apresentar esse caso muito bem já falado pelo Dr. Celso. Então, nos pacientes com obstrução distal de via biliar, a CPRE com passagem de stent transpapilar é a via preferencial de intervenção para desobstrução da via biliar na maioria dos centros. No caso excepcional de falha em atingir a via biliar, os pacientes eles podem ser submetidos à drenagem transparieto hepática ou drenagem guiada por ultrassom, como a colédoco-duodenostomia. A transparieto, historicamente, tem sido a alternativa após a falha da CPRE, e dado o alto sucesso clínico e disponibilidade na maioria dos centros, também, por isso. Entretanto, a drenagem transparieto, ela está associada com comorbidades, incluindo obstruções recorrentes, migração e colangite, frequentemente necessitando de trocas e impactando na qualidade de vida desse doente. A colédoco-duodenostomia, ela surgiu como uma alternativa de drenagem biliar nesses pacientes, mas ela, principalmente ela tem que ser realizada nos pacientes com obstrução distal, né, com uma certa dilatação a montante. O procedimento ele pode ser realizado utilizando stents metálicos autoexpansíveis e hoje em dia a prótese de aposição luminal ela veio facilitar a sua colocação. Esse estudo, então, ele vai comparar o sucesso técnico, clínico, eventos adversos das duas técnicas, com pacientes com obstrução biliar distal. Então, nos métodos, é um estudo coorte, multicêntrico, que envolveu a Clínica Mayo, a Universidade de North Carolina e o Centro Universitário Chinês de Hong Kong. E é um estudo retrospectivo, de janeiro de 2010 a julho de 2019. Ele envolveu pacientes, então, com estenose maligna e ou benigna de via biliar distal, né, que tiveram como... em que foi realizado a colédoco-duodenal endoscópica ou a drenagem transparieto hepática. Ou como primeira, tanto quanto primeira modalidade, quanto após falha, após a CPRE. Então, como critério de exclusão, teve a anatomia alterada, por exemplo, lipossoma de Roux, gastroplastias, cirurgias prévias. E o desfecho primário foi o sucesso técnico e o clínico. O sucesso técnico foi definido como a colocação bem-sucedida da prótese e o clínico definido como a normalização da bilirrubina ou redução em 50% em 2 semanas,
Como desfecho secundário, foi tido os eventos adversos, como vazamento de bile, perfuração, sangramentos, obstrução, colangite, migração de stent, o número de reintervenções, recorrência de obstrução biliar e sobrevivência. A análise estatística foi feita para comparar os dois grupos nas categorias variáveis, foi utilizado o Q-square, e nas variáveis contínuas o T-student. O sucesso clínico, técnico e a taxa de eventos adversos foi estudada pelo método CRUD, com modelo de regressão logística. A bilirrubina, os seus valores foi comparado em cada grupo antes e após a drenagem, usando o t-teste pareado. E o tempo de reintervenção e sobrevivência foram avaliados pelo Kaplan-Meier Curve. Nos resultados, eles tiveram 86 pacientes, 58 no grupo de próteses transparieto hepáticas e 28% no grupo guiado por ultrassom. A média de idade foi 66,4 anos, mais ou menos 14,7 anos, para cima ou para baixo. Desses casos, 80,2 eram por obstrução maligna, sendo o câncer de pâncreas o mais frequente. Dos pacientes que realizaram a colédocodenostomia endoscópica, 75% foram após a falha da CPRE, e dos pacientes do grupo transparieto, 74,1% também foram por falha após a CPRE. A escolha como primeiro método direto, a drenagem transparieto ou a guiada por ultrassom, foi realizada através do julgamento clínico de que a CPRE não ia ter sucesso técnico ou clínico adequado como primeira escolha. E o grupo do ultrassom, da colédocodenostomia guiada por ultrassom, ela teve 15 pacientes que foram colocadas a prótese de diaposição luminal e 13 pacientes onde foi colocada a prótese autoexpansível metálica. E o tempo médio de follow-up desses pacientes após a drenagem foi de 164 dias. Então, aqui o resultado geral, né, dos pacientes, a gente observa um sucesso técnico, não teve significância estatística, né, e foi muito próximo, 90 a 96, nos casos de obstrução maligna também, de 100 a 97. O sucesso clínico aqui já houve uma diferença estatística, e você vê que 84% de sucesso clínico nas próteses guiadas por ultrassom, contra 62 nas transparieto, né? Só que é engraçado que você não vê uma diferença estatística quando você separa o grupo maligno. Apesar de ser 81 e 69, a diferença, o P não foi significativo. Eu vou deixar essa próxima tabela aqui, vai ajudar a explicar melhor, né? Então, dos gerais, na comparação entre as próteses da colédoco-duodenais, não, ou a transparieto hepáticas, o sucesso técnico parecido com P baixo, sucesso clínico de 84,6 nas próteses guiadas por ultrassom versus 62,1 por transparieto hepática. A queda de bilirrubina foi mais significativa também no grupo do ultrassom, né? E os eventos adversos, apesar de ter foi visto uma diferença aqui em percentual, mas não foi visto uma significância estatística. Eles dizem que talvez por uma tendência a ter, mas talvez o N não seja suficiente para provar que os eventos adversos seriam menores. E a taxa de reintervenção foi bem menor no grupo ecoguiado. Nos casos de doença maligna, né, 68% foi por adenocarcinoma pancreático, dos casos,
13% por adenocarcinoma ou gástrico ou duodenal, e a mesma porcentagem de doença metastática, e uma pequena porcentagem de colangiocarcinoma, 5,8%. Desses casos, o sucesso técnico também foi bem parecido entre os dois grupos, sem significância estatística, e o sucesso clínico, apesar de uma diferença aqui, também não foi visto uma significância estatística. A mortalidade foi menor encontrada no grupo com a prótese guiada por ecoendoscopia, comparando com a transparieta hepática, com uma significância estatística, apesar de não ter diferença estatística no tempo de sobrevivência entre os grupos, quando foi controlada a idade, gênero e tipo de tumor. Os eventos adversos teve uma porcentagem de 13% no grupo guiado por ecoendoscopia e 28,3% no grupo transparieto. Também não teve uma significância estatística e a reintervenção foi menor significativamente no grupo por ecoendoscopia, mesmo quando controlados as trocas periódicas da prótese transparieto. Já foi feito também uma avaliação entre o grupo das próteses de diaposição luminal, as mais modernas, né? Comparado com a transparieta hepática. Foram 12 pacientes que passaram a prótese de 10 por 10 milímetros e 3 pacientes de 15 milímetros por 10 milímetros. O sucesso técnico foi parecido entre os dois grupos, o clínico foi bem parecido com a tabela anterior, né? Não teve significância estatística, mas teve uma diferença percentual. Eventos adversos já foi muito parecido e também não teve significância estatística. E a reintervenção foi menor em todos os grupos, né? Provando que realmente a reintervenção é menor no uso de próteses guiadas por ecoendoscopia. Então, as limitações desse estudo eles abordaram, né, o desenho retrospectivo e ser de centro terciário especializado, né, que essas técnicas, principalmente ecoendoscópicas, não estão disponíveis em todos os centros. E como conclusão, a taxa de sucesso técnico foi similar entre as técnicas, mas o ultrassom, as técnicas guiadas por ultrassom, elas associam a maior taxa de sucesso clínico. Eles advogam que por provável calibre aumentado das próteses metálicas, comparado com as próteses plásticas de transparieto, e também pelo ciclo enterhepático da bilirrubina, que ela não é drenada para fora do corpo, sim, cairia de volta para o trânsito intestinal, levando a uma drenagem mais fisiológica. Foi também relacionada a menor taxa de intervenção nesse grupo e menor taxa de eventos adversos, apesar de não ter significância estatística neste último. Então, é isso. Perfeito, Jennifer, muito obrigado pela sua apresentação. Então, como vocês puderam observar, a técnica ecoguiada de drenagem da via biliar, ela é factível, ela tem uma taxa de complicações de eventos adversos que é extremamente razoável, e quando comparada à técnica clássica, que é a PTBD, a gente vê que ela ganha realmente na diminuição do número de reintervenções. E a gente sabe, né, que na PTBD, depois de um certo tempo, principalmente se o paciente tiver uma sobrevida longa nas obstruções biliares distais, onde nós temos, por exemplo, o câncer de duodeno, o câncer de pâncreas e o câncer da papila, né, os tumores periampulares, a gente pode assim dizer, a gente sabe que nesses casos, né, às vezes, tem alguns pacientes que podem durar mais do que 3, 4, chegando até 6 meses, né, dependendo do estadio que esses pacientes se encontram para a sua drenagem endoscópica. E aí, nesse ponto, né, essas técnicas são extremamente interessantes e a PTBD, com certeza, ela vai precisar de mais reintervenções.
Isso se comprovou num trabalho que foi feito pelo Juan Pablo Román Serrano, que participou aqui com a gente até da última reunião, onde ele fez uma revisão sistemática e uma meta-análise que está para ser publicada. Ele comparou todos os métodos ecoguiados, né, que é a hepatogastro, a colédoco-duodenal, com a PTBD, mostrando que mesmo quando você faz hepatogastro ou até mesmo o rendezvous, a drenagem, a PTBD, ela tem muito mais reintervenções, né, do que os métodos ecoguiados. Agora, não deixa de ser uma técnica extremamente atraente para que a gente possa fazer esse tipo de procedimento. Mas eu ainda volto a dizer que esse tipo de procedimento deve ser realizado na falha da colange endoscópica retrógrada. Ou uma coisa importante que vocês viram aí, né, que está no slide 7, se eu não me engano, viu? Que mostra que eles têm um julgamento, né, daquilo que é importante. Vocês viram aí, como primeira escolha, os médicos fizeram um julgamento clínico que a CPRE não teria sucesso técnico ou clínico adequado. Isso é um ponto muito importante, né? Porque a gente, entre aspas, é treinado, e a gente sempre ouviu isso, né? De que, uma vez indicado um procedimento de CPRE, a gente tem que realizar e pronto. E não é bem assim, né? A gente tem que ter realmente um julgamento clínico para saber qual que vai ser, entre aspas, o sucesso técnico ou clínico adequado desses pacientes, para que a gente consiga indicar da melhor forma possível essa técnica, que não é uma técnica isenta de morbimortalidade. Então, isso é um ponto fundamental. Então, eu abro a discussão aí, por favor, quem quiser fazer algum comentário sobre o trabalho. Eu acho que é um trabalho interessante, que mostra realmente qual que é o lugar, né, da intervenção. Até bem pouco tempo, quando a gente tinha a falha da colange endoscópica retrógrada, a gente já indicava direto esse procedimento para PTBD, né, ou seja, para drenagem percutânea. Então, eu quero saber aí, tem gente que tem bastante experiência com isso, quero saber o que é que vocês pensam em relação a esse tipo de procedimento, qual vai ser a opção que vocês vão tomar e qual vai ser a importância desse trabalho na decisão clínica que vocês vão ter em relação a esses pacientes com obstrução biliar distal. Fique à vontade. Nós temos aí o Humberto, o Eloy, o Otávio, todo mundo que está aí. E depois eu quero ouvir, por último, o Rodrigo, né? Que é aquele que também é um grande usuário daquilo que a gente faz. Celso. Oi, fica à vontade. Oi. Eu tenho um comentário. O que me chamou a atenção no trabalho é que uma hora ele cita que a Transparieto eles drenam com 12, com catéter de 7 a 10 frentes. Isso eu achei estranho, porque normalmente a gente vê catéteres mais calibrosos na Transparieto, de 12 ou 14 frentes. E isso eu achei estranho, não sei se é uma escolha lá do serviço, porque eu achei um catéter 7 frentes fino, ele vai dar problema mesmo. Não, sei se isso é uma todo coisa... mundo percebeu essa... Sim, isso é uma coisa importante, né? Isso é um detalhe técnico importante, e a gente sabe que, por exemplo, existem duas escolas da PTBD. Uma escola é a escola americana, né? E essa escola americana, ela usa catéteres mais finos, né? Para evitar menor número de complicações, para evitar as complicações, principalmente peritoneais, né? De vazamento de bile, enquanto que a escola europeia, ela dá saída a uma melhor drenagem com catéteres mais grossos, então catéteres de 14 frentes, né, que são os mais utilizados pela escola europeia. E a gente, realmente, do ponto de vista técnico, né, a gente sabe que a drenagem... tem vários pontos nesse trabalho que me chamam bastante atenção. E um desses é esse daí, né? Porque, por exemplo, você vê que a bilirrubina caiu mais rapidamente na colédoco-duodenanastomose do que na PTBD, o que não é verdade, né? A gente vê, por exemplo, a queda, todos os casos, sem exceção, mesmo aqui a escola brasileira, né? Que usa catéteres mais grossos, a gente vê que a queda da bilirrubina, e a gente tem experiência do nosso dia a dia, é muito maior, né? Com certeza muito maior. Mas você chamou bastante atenção
nesse ponto, que esse ponto é um ponto importante. Acho que era bom ficar atento, porque isso pode ser um viés de seleção do trabalho, né? Exatamente, exatamente. Alguém tem mais algum comentário? Humberto? Eu queria fazer um comentário, sim. Quer dizer, o sucesso clínico já é documentado em meta-análise desde 2017, com mais de 300 pacientes em estudos mostrando que a drenagem por ecoendoscopia, especificamente a coledodenostomia, dá melhores resultados, menor intervenção. Então, esse trabalho mostrou o que os outros trabalhos já estavam mostrando e você comentou. Agora, o que me trouxe surpresa é o seguinte: eles tiveram 15 pacientes só com a LANS e 13 pacientes com as próteses cobertas. Eu acho que é difícil você comparar, porque as próteses cobertas dão muito mais efeitos adversos, complicações, muito mais manuseio entre trocas de fio, troca de dilatador, do que a LANS. E eu achei um número muito pequeno comparado com o número de pacientes da PTBD, que foi de 80 pacientes. E um dos critérios que eles colocaram os pacientes em PTBD foi insucesso na cateterização, não foi invasão de tumor. E para quem faz CPR, são poucos os casos que a gente não consegue cateterizar o acesso à via biliar por conta de insucesso de cateterização, quer dizer, não é por invasão, é por de colocar insucesso. Então, assim, a gente sabe que a gente fazendo as técnicas de acesso da via biliar, com infundibulotomia, fistulotomia, etc., a gente consegue na grande maioria dos casos. Então, achei muito grande o número de pacientes que foram para PTBD por um insucesso de cateterização. Eles não falam muito. E uma coisa que eles colocaram assim, na discussão do trabalho, foi para evitar pancreatite. Quer dizer, esses pacientes, a gente faz tudo dentro do ducto pancreático, não dá pancreatite. Né? Você faz pré-corte, injeta, passa fio, passa catéter, faz o diabo, mas normalmente você não vê, porque isso não é impressão, isso é estatístico, já está mais do que estudado, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E outra coisa, na hora que eles colocam o algoritmo, Celso, pô, as instituições são altamente respeitosas, né? Não estamos aqui analisando o trabalho. Eles não colocam o rendezvous como dentro de um algoritmo, na conclusão dele. Colocam um paciente com menos de 3 meses vai para PTBD, menos de 3 meses de sobrevida. Paciente com mais vai para drenagem. E a maioria dos casos que eles fizeram foram com punção, passando fio guia antes, então, quer dizer, já usou o material, já usou a técnica. E eles não falam em rendezvous nos casos de PTBD, quer dizer, o trabalho não foi esse, mas eu achei muito grosso o grupo do PTBD. Basicamente é isso que eu queria questionar, esse algoritmo aí, né? Esse algoritmo que eles colocaram no final para não trazer a falsa impressão do que... Quer dizer, tem trabalhos trabalho lá da Flórida, a gente acho que já discutiu aqui, de 2018, que eles fizeram direto, não é nem tentativa de CPRE, eles fizeram direto a drenagem ecoguiada nos pacientes com tumores distais, né, da via biliar. Fizeram direto, eram 30 e poucos pacientes para cada lado. A gente até criticou aqui, poxa, mas a CPR é a primeira escolha. Então acho que é isso. Esse algoritmo aí, ele pode trazer uma falsa ideia, uma falsa orientação, vamos dizer assim, de que a gente tem que indicar mais drenagem. E são tumores distais, né? São tumores distais, né? Que são os mais confortáveis para a gente fazer a CPRE, né? Então é isso aí. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu faço das suas palavras as minhas palavras em relação a esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho nitidamente, né? Ele nitidamente tem um viés dos autores que é dizer o seguinte: ó, vamos começar a fazer endoscopia com colédoco duodeno anastomose
que ela é muito melhor do que a CPRE de início, do que a própria PTBD, e eles criaram esse viés, né? Tanto que o Eloy chamou atenção para um detalhe técnico importante, né? Assim, é o primeiro trabalho da qual eu vejo que a bilirrubina caiu mais na colédoco-duodeno-anastomose se comparada com a PTBD, mesmo na obstrução distal. E por que isso aconteceu? Porque a drenagem utilizou o catéter, tecnicamente, utilizou catéteres que não foram os mais adequados. Então, eu acho que esse ponto é importante. Além disso, né, você chamou bastante atenção. Pancreatite aguda, praticamente a gente não tem nesses casos, né? Eu não me lembro de ter tido pancreatite aguda em casos como esse. E aí volta nesse mesmo diapositivo, né, que é o tal do julgamento clínico, que a CPRE não teria sucesso técnico ou clínico adequado. Então eu fiquei me perguntando, quando eu li isso no trabalho, né, quando eu não indicaria CPRE sabendo que tem uma toma ou uma ressonância com uma massa, entre aspas, na cabeça do pâncreas, ou um tumor de papila, né? Olha, a única coisa que eu cheguei a pensar, e vocês fiquem à vontade para me criticar ou não, foi nas massas muito grandes, né? Então, massas grandes, da qual até o Rodrigo está aqui, nós já tivemos, não era adenocarcinoma, mas nós já tivemos massas gigantes, né? Como, por exemplo, aquele granuloma linfocítico, que tinha mais de 5 centímetros na cabeça, é um caso que a gente já discutiu aqui, inclusive, e que a gente não contraindicou a colangiendoscópica retrógrada em relação a esse tipo de procedimento. Então, realmente é um trabalho que mostra alguma coisa de interessante, mas ele tem muitos vieses, né, em relação à indicação. E é por isso que eu comecei, logo no meu preâmbulo, eu já disse, né, que os autores estão tentando forçar mesmo, né, a indicação desse tipo de procedimento em relação à colangiendoscópica retrógrada. Alguém tem mais algum comentário? Marcos Clarence, não sei se o Marcos está aí, está nos ouvindo aí, se ele quiser fazer algum comentário. Oi, Marcos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Um pouco atrasado. Esse assunto ele é extremamente interessante, em especial, eu digo no meu caso aqui na sua escola, no Roberto Santos, e habitualmente a gente vê esses casos, né? E esses casos chegam, na grande maioria das vezes, chegam já com uma lesão avançada, e o que chama a atenção é tumor de pâncreas mesmo, né? De 10 casos, 7, 8 aí é tumor de pâncreas. Porque as falhas do trabalho vocês já comentaram, né? Especialmente essa falha de escolher aleatoriamente o método, né? Isso aí é uma falha importante, né? Além de outras falhas que já foram comentadas. Mas essa é uma situação em que o médico endoscopista, especialmente o jovem endoscopista, tem que ficar atento, porque demonstra mais uma vez a importância da endoscopia e da ecoendoscopia, da gente resolver a situação do paciente, né, de drenagem, né, no próprio serviço, né? E aquela ideia que se tinha, o cirurgião, não, vamos chamar o cirurgião porque posso dizer que precisa logo de cirurgia e drenar pode dar problema e tal. Essa ideia, para mim, já está cada vez menos, porque de 10 pacientes, certamente 7, 8, nós vamos ter que drenar. Vamos ter que drenar ou porque não tem mais indicação de cirurgia, ou vai cair naquele grupo de 2, 3 pacientes de 10 que precisa fazer químio, rádio antes, né, neoadjuvância, enfim. Então, essa é uma situação que os grandes serviços de endoscopia, especialmente o escola, que recebe muitos esses pacientes, tem que saber fazer. Nós vamos voltar agora com a endoscopia, depois de quase 3 anos parado, e a gente certamente vai ganhar mais experiência. Na primeira fase da endoscopia do Roberto Santos, a nossa experiência era muito pouca, né? Mas a gente tem também um serviço transparente muito bom, né, de radiointervenção. Mas, cada vez mais, esse paciente, a gente é que vai resolver. E os instrumentos, né, essas próteses novas, LANS, têm melhorado muito esse procedimento, né? Enfim, vamos drenar a maioria. De 10, certamente 7, 8, a endoscopia vai receber para drenar esses pacientes. Perfeito, Marcos. Muito obrigado pelas suas considerações. Alguém mais quer falar alguma coisa? Fique bem à vontade. Eu queria fazer só mais um comentário.
Claro, fala aí, Humberto. Que é o seguinte, quer dizer, dentro de um cenário ideal, de um algoritmo, a gente discutiu semana passada a questão de fazer tudo no mesmo tempo, né? Vamos dizer assim, você dispondo de técnica, de material. A gente falou sobre punção ecoguiada para biópsia de lesões pancreáticas, seguida de ou encaminhamento para cirurgia ou em caso de drenagem, né? Então, assim, dentro desse raciocínio, assim, o algoritmo que eu estou criticando do trabalho, né? Vamos dizer, quem sou eu para criticar um trabalho desse? Mas, enfim, seriam os pacientes que teriam invasão tumoral importante na segunda porção. Esses pacientes, se você fez a ecoendoscopia com punção biópsia, eles iriam para a coletroduodenostomia por eco guiada. Já está dentro da sala, já está tudo. E não você tentar passar um fio para fazer um rendezvous, botar uma prótese dentro de um tumor, que você possivelmente vai ter uma reintervenção no futuro próximo, se o paciente não responder à quimioterapia, né, ao tratamento. Então, isso seria um algoritmo mais viável. O paciente que tem. Agora, a falha de cateterização, eu não vejo isso como uma indicação de você partir para a PTBD. Eu acho que aí vai para um rendezvous, você, se não conseguiu pela técnica de CPRE, e muitas vezes a gente, vamos falar assim, bem, a gente manipula muito ali o teto da papila, abre, faz uma tentativa de fistulotomia ou de secção do teto da papila, e você não consegue, porque ali o colétrico está disfuncionalizado, ele então não tem assim, um colétrico dilatado sob pressão ali. Mas muitas vezes, no segundo tempo, você tem um pouquinho mais de sorte, 3 dias depois, 4 dias depois, você consegue passar um fio guia. Mas assim, nesses pacientes que não teria invasão, seria o rendezvous, acho que como algoritmo, pensando em tudo na mesma sala, no mesmo tempo, né? E você fazer o rendezvous para você, se você realmente não conseguiu por baixo, pela CPR, de acessar a via biliar. Então, eu separaria assim, isso na minha cabeça, o algoritmo de técnicas para fazer nesses pacientes num cenário ideal que você tem tudo na mão. Ô, Celso, uma coisa Oi. que uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e especialmente para os residentes, quando é tumor perimpular, né, principalmente pâncreas, eu também concordo que devemos sempre tentar a CPRE e depois fazer a eco, né, a drenagem por eco. Agora, quando é principalmente, né, um clássico, um bismuth 2, né, eu não diria o bismuth 1. O bismuth 1 acho que a gente deve tentar realmente a drenagem endoscópica, né? Agora, quando é clássico, aí tudo bem, você quer participar para transpareto logo, paciente com muito tempo de colestase, isso aí, tudo bem. Agora, perimpular, sempre tentar primeiro a CPRE, depois a eco, se não fazer uma transpareto, uma pareto duodeno, entendeu? Eu acho que o caminho que a gente toma é esse. Eloy? Eu tenho alguns comentários a mais a fazer, doutor Celso, porque eu concordo com o Humberto em relação aí à abordagem desses pacientes. Mas aí a gente tem que ver que esse não é um trabalho prospectivo, né? Exatamente. É um trabalho retrospectivo, até eles relataram como estudo de coorte, mas eu acho que é mais um estudo caso-controle do que coorte. Exatamente. Eu acho que tem erros básicos, né? Uma coisa impressionante, né? Impressionante. Erros básicos de conceito, né? Por outro lado, tem uma certa vantagem de ser um estudo retrospectivo, que por não ser um estudo controlado, você vê como que mais ou menos a coisa acontece no mundo real, né? E provavelmente isso daí, assim, eles não devem, nenhum dos serviços devem ter, deve ser fácil você conciliar a equipe endoscópica com a percutânea. É o que a gente vê também no nosso dia a dia. É um ou outro caso que a gente consegue fazer junto, fazer um rendezvous junto com o pessoal da percutânea. Então, provavelmente, isso também acontece lá.
são serviços de alto volume, você vê, acho que são quase 10 anos, e eles têm poucas drenagens colédoco-duodenal, porque também é um procedimento relativamente novo, que a própria indicação, às vezes, é difícil. Você tem que ter todo uma preparação das equipes para aceitar esse procedimento. Então, eu acho que isso também é um dos fatores aí que contribui para a quantidade menor de drenagem escolédoco-duodenal do caso. Mas eu achei interessante. E a questão da comparação da colédoco-duodenal com o CPRE, já tem alguns trabalhos randomizados. Eu vi recente de não inferioridade da ecoguiada com a CPRE. Exatamente. Lembrando só que, por exemplo, o nosso algoritmo que a gente faz, né, e esse trabalho está publicado junto com o Otávio, com o Eloy, né, que a gente criou um algoritmo da utilização das técnicas, de todas as técnicas ecoguiadas para a drenagem da via biliar. E a gente, para as lesões malignas, né, tanto para as lesões malignas quanto das benignas, mas a gente observa que eu, por exemplo, se eu tenho dificuldade com a colange endoscópica retrógrada, hoje, se eu tenho um serviço que me dá condições, eu parto diretamente para a ecoendoscopia. E eu sempre inicio tentando a tentativa do rendezvous, porque eu prefiro a via natural, ou seja, aquela via que a gente já está acostumada, então eu tento passar o fio-guia. Se eu consigo passar o fio-guia, eu passo a prótese e tudo bem. Mesmo assim, eu tento fazer o rendezvous. Se eu não consigo passar o fio-guia, aí o que acontece? Aí eu parto para colédoco-duodeno-anastomose ou qualquer outra técnica, né? Como, por exemplo, hepatogastro. Então, já tivemos a oportunidade de fazer hepatogastro, colédoco-duodeno-anastomose. E aí existem vários trabalhos na literatura, as características e as diferenças dessas técnicas em relação ao sucesso técnico e ao sucesso clínico. Então, esse trabalho é um trabalho que, se vocês quiserem ler, ele está publicado já em relação a esse tipo de algoritmo. Ele tem sido bastante citado, né? Porque a gente colocou uma forma de como fazer esses procedimentos, ou seja, uma forma racional, né, daquela que a gente imagina, né, de como fazer esses procedimentos, e sem forçar nenhuma técnica, ou seja, vamos fazer aquela que, entre aspas, me parece anatomicamente melhor para ser realizada e factível do ponto de vista técnico. Então, eu acho que isso são dois pontos que a gente vai pensar durante essa dificuldade que a gente tem em relação à drenagem da via biliar quando existe falha da CPRE. E se isso é um ponto importante, sempre após a falha da CPRE. Celso, se Alguém puder, tem... Oi? mande esse trabalho, viu? Oi? Se puder, mande esse trabalho para a gente. Sim, vou mandar esse trabalho para vocês no grupo, então. Vou mandar esse trabalho para vocês no grupo, que é um trabalho interessante. Eu acho que vale a pena vocês lerem, né? Porque ele fala, inclusive, das técnicas. Existe até a possibilidade, por exemplo, na facilidade de você passar prótese anterógrada. Você passa a prótese diretamente através do fígado. Então, você funciona o fígado, passa o fio-guia para o duodeno, e se você não quiser, por exemplo, trocar de equipamento, você simplesmente vai lá e passa a prótese diretamente. Depende muito da facilidade que você tem de perfurar o fígado. Então, realmente é um trabalho interessante que mostra as diversas técnicas que a gente pode usar. E aí, Celso, você tocou no ponto aí que no trabalho, quer dizer, não era o objetivo, eles não falam em drenagem interna, né? Drenagem anterógrada da lesão biliar distal aí, né? Eles não tocam nesse assunto, né? Não. Então, assim, é claro que você botar um catéter ali vai ter muito mais efeito adverso, complicações, qualidade de vida ruim para o paciente. Eles não falam de drenagem anterógrada pela punção transcutânea. E outra coisa que é bom lembrar, né, Celso? Acho que você já instruiu isso. Se fez uma punção ecoguiada para biópsia, usar a mesma agulha para fazer o rendezvous, né? Exato. Isso vai te ajudar bastante, né? Exatamente. Bom, gente, eu acho que... eu queria ouvir agora, no final, né? Eu quero ouvir a opinião do Rodrigo. Não posso esquecer aqui do nosso cirurgião, né? Que ele realmente... O que ele imagina, né? Qual que é a impressão dele.
o Rodrigo é o cirurgião mais endoscopista, né, que eu conheço, né, de todos, né? Então, Rodrigo, bom dia. Fique bem à vontade para fazer seus comentários. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ontem eu vi um paciente com diagnóstico inicial de um tumor da cabeça do pâncreas de 2,1 centímetros. O doente chegou já previamente visto e manipulado e chegou com uma bilirrubina de 4,5, apesar de ser uma obstrução distal, já com dreno transparietal. Não é fácil. E aí? Rodrigo? Eu acho que a internet do Rodrigo caiu, infelizmente. O Rodrigo é mais endoscopista do que o Paulo Amaral, viu, Celso? Ah, não, com certeza. O Rodrigo é muito mais endoscopista do que o Paulo Mas Amaral. Ele... Paulo melhorou muito também. Não, melhorou demais, isso é uma verdade. Bom, gente, então vamos agora então passar para o caso clínico, depois eu peço para o Rodrigo fazer as considerações finais dele. Então, por favor, Fernando, pode passar o caso clínico. Esse é um caso clínico interessante. Eu acho que é mais interessante o Rodrigo sair e voltar novamente. Vou falar com ele aqui, por aqui. Por favor, Fernando. Alô, bom dia. Tá bom? Dá para me ouvir? Pode falar, Fernando. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou apresentar o caso clínico. A tela dá para ver para vocês aí? Sim. Bom, eu vou apresentar um caso clínico aqui que a gente viu, acompanhou no hospital. Um paciente de sexo masculino, tá? De 38 anos, tá? O paciente rígido, né? Não tinha nenhuma comorbidade ou antecedente de relevância. E o paciente, na verdade, debuta e inicia com um episódio de hipoglicemia grave, de 46 mg por decilitro, que deu um destro. Esse paciente teve um quadro de síncope, né, devido à hipoglicemia que ele apresentou. Ele estava em pé na hora, relatou e caiu, né, e teve uma fratura de costela do lado direito, né, devido à queda, né, e posteriormente foi investigado para ver a origem, né, de todo esse quadro do paciente. Inicialmente foi nos exames de imagem que o paciente fez, foi realizado ultrassonografia e tomografia nele, os quais não apresentou alteração de relevância no paciente, e entre os exames que o paciente fez, porque ele fez muitos exames de imagem laboratorial, é claro que ele fez uma ecoendoscopia, né? Para relatar cronologicamente os casos do paciente, no dia 4 de fevereiro, o paciente fez uma ecoendoscopia, no qual a gente conseguiu ver um nódulo issoecoico, que estava localizado na borda inferior da cabeça do pâncreas. Que dá para ver aqui, está demarcado azul, né? E continuou a investigação desse paciente para ver qual que era a origem. Eu queria eu queria discussão pelo queria discutir o Eloy, o Otávio. Tá falhando essa internet, Celso? Tá falhando, Celso, a sua. Tá picotando bem. Doutor, ainda está picotando bastante. Um pouquinho. Deixa eu aqui fazer.
Eu não estou ouvindo, pessoal. Vocês também não? Não, tá travado. Não O dá para áudio tá ouvir. travado. Doutor, será que não é o fone? O fone está conectado adequadamente, será? Talvez sair depois de entrar, né? Eu acho que ele saiu para entrar de novo. Deve ter trocado a rede. Oi, gente, vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Agora sim. Eu moro Agora relativamente. o Celso saiu aí, viu? Ele É, está eu moro tentando perto do Celso. Eu não sei o que acontece. Você compra aquelas internet que é para baixar um arquivo completo do Wikileaks por décimo de segundo e o negócio não funciona. Eu voltei pro meu celular. Acho que talvez possa apresentar o caso todo. Acho que é o tempo do Celso aí se reconectar. O que vocês acham? Pode ser, né? Não sei se alguém contactou com o Celso já aí, pelo WhatsApp. Se quiser, eu posso sair daqui da tela, doutor Rodrigo. Não sei se enquanto o Celso reconecta, você não faz a apresentação toda aqui do seu caso. A gente aguarda ele voltar aí para fazer a discussão. Talvez seja uma ideia. Bom, eu posso continuar, então. Vou dar continuidade do doutor Celso voltar. Bom, como eu estava falando aqui, o paciente, entre os exames que ele fez, né, fez bastante exames de imagem, né, se não me engano foi na ressonância que achou uma lesão no pâncreas, aí a gente deu um andamento, né, com uma econdoscopia no dia 4 de fevereiro, no qual foi visto aquele nódulo que vocês veem na imagem, isso ecoico, que estava localizado na borda inferior da cabeça do pâncreas, né. Foi continuado ainda a realização de mais exames de imagem, entre eles foi realizada uma colangiopancreatorressonância no dia 5 de fevereiro, né? Aí como relevante foi visto um nódulo hipervascularizado no processo, um sinal do pâncreas, né? Que estava aqui nas imagens, no canto superior esquerdo, e ele estava medial à junção da veia mesentérica superior com a porta. E teve um pequeno contato com a mesa, com a parte vascular, né? Com um outro dado que foi achado, né, um achado incidental, foi uma variação anatômica que o paciente apresentou de origem vascular, né? A artéria hepática direita estava originando-se na artéria mesentérica superior e estava em íntimo contato também com a lesão, aquela lesão nodular, né? Depois, o paciente no dia 7, ele realizou uma perfusão pancreática, né, por tomografia, a qual foi vista novamente um nódulo, aquele nódulo que estava hipervascularizado, e aí o exame sugeriu um tumor neuroendócrino, né? Logo no dia 10 de fevereiro, o paciente fez um PET scan, né, com radiofármaco, e como relevante, ele fala que, tipo, descartou neoplasia no paciente, né, e ele relatou ainda que teve uma captação do radiofármaco no processo usinal do pâncreas, né,
considerando ou achando, suspeitando que poderia ser fisiológico, né? Já que foi visto nas outras imagens aquele nódulo, e aí ele descreve como se fosse uma coisa fisiológica. E posteriormente, paciente no dia 6 de abril já, né, passou mais ou menos 2 meses depois, realizou uma nova ecoendoscopia no serviço. Aí foi visto, né, na imagem foi visto uma área nodular isoecoica, né, tá para ver aqui no meio, de limite bem definido no paciente, e teve um realce hiperecoico periférico, que vocês estão vendo. E entre as medidas, né, dessa lesão nodular, teve 1,49 por 0,64. Né? O ducto pancreático principal não estava em contato com aquele nódulo, já que no momento a gente achou que aquele nódulo estava em contato, estava tipo invadindo o ducto pancreático principal, mas isso foi descartado, né? E a lesão estava a 0,4 centímetros da borda da lesão. Foi realizada posteriormente uma punção, né, daquele nódulo que a gente viu, e foi enviado para anatomia patológica, né? Como resultado, vocês já estão suspeitando do que deu, né? O anatomo patológico veio um insulinoma, né? Grau 1, e o marcador da KI67 veio de 1%. Resumindo, foi isso o caso do paciente. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim. Perfeito. Então, vocês viram um caso, esse caso é um caso extremamente interessante, de uma lesão que nenhum exame antes tinha identificado o nódulo, um paciente que tinha um quadro de hipoglicemia com hiperinsulinismo, que foi comprovado, né? E esse paciente fez uma colangiopancreatografia por ressonância, fez também um PET-CT, né, que não identificou, e fez também uma tomografia computadorizada, né, que mostrou uma suspeita de uma lesão hipervascular, mas que não tinha certeza. Nenhuma delas tinha certeza. Todos esses exames que identificaram o nódulo foram feitos depois da ecoendoscopia que nós fizemos. E na primeira ecoendoscopia, nem a biópsia a gente fez, porque o nódulo era tão evidente, né, como vocês podem ver aí, isso eu queria mostrar para vocês, o nódulo extremamente evidente, um nódulo bem na região do processo uncinado. E aí, como o paciente tinha um quadro de uma neoplasia neuroendócrina funcionante pancreática, nós achamos por bem, nessa primeira ecoendoscopia, nem fazer a biópsia. E é isso que eu queria discutir com vocês, né? Ou seja, não tem por que eu submeter esse paciente a um quadro de possível pancreatite ou até mesmo sangramento, qualquer coisa desse tipo, por uma cirurgia de um nódulo tão pequeno quanto esse, que mede 1,02, né? Vocês estão vendo aí, por 1,5, né? Então, quer dizer, uma lesão bem pequena. Então, eu queria ouvir os comentários que vocês têm a respeito desse caso. E depois, como os outros exames não acharam, a tentativa de um novo hiperinsulinismo com hipoglicemia não foi obtida, aí se decidiu fazer uma nova ecoendoscopia com biópsia. E aí a biópsia mostrou se tratar mesmo de um insulinoma, né? Fernando, pode colocar no último diapositivo lá. Então, aí vocês vão ver que no último diapositivo vocês têm aí todas as provas, né? Vocês têm a insulina positiva, como vocês estão vendo aqui, né? Que pena que o Filadélfia não está aí para comentar, a cromogranina positiva e um KI67 menor do que 1%. Então, eu queria ouvir de vocês os comentários a respeito desse caso. Esse caso é um caso de insulinoma típico, né? E eu queria também saber de quem faz ecoendoscopia, quem tem casos como esse, de insulinoma, que só foi feito o diagnóstico depois da biópsia, né? A confirmação diagnóstica depois da biópsia, porque o insulinoma realmente é muito difícil de identificar. Alguém tem algum comentário? Vocês estão me ouvindo? Posso então, Celso? Posso começar? Claro, agora pode. Eu queria primeiro que você fizesse o comentário do trabalho, Rodrigo, que Tá. a gente não te ouviu, não sei se você já fez até, porque eu também fiquei fora do ar aqui. Me perdoe, eu tive que voltar para o meu celular, estou tendo problema de conexão também aqui, não sei se é a nossa... Engraçado, eu também tive, eu não sei o que aconteceu. Bom, rapidamente então,
eu estava comentando um caso que veio com drenagem transparental, e daí agora começa todo aquele pensamento. Vamos repetir a colangiografia por via transparental, ou então vamos pedir a drenagem por CPRE. Então, assim, as coisas que eu acho que tem que ser levadas em consideração rapidamente é assim, para aqueles pacientes com prognóstico um pouco melhor. A drenagem transparental, principalmente em nosso meio, os pacientes não se adaptam tão bem. Né? Nós temos uma população latina, os pacientes reclamam muito de ficar com um dreno, muitas vezes que é só externo, com uma bolsa só para fora. Frequentemente esses drenos dão sim problemas, e aí você tem que voltar a abrir a bolsa. Isso incomoda muito os pacientes, voltar a abrir a via externa de drenagem. Então, assim, no fundo, o que eu penso disso é, quanto mais fisiológica for a manipulação do paciente, quer dizer, quanto mais íntegro a gente deixar o trato digestivo, quanto muitas vezes a gente menos subestimar o potencial da ação da bile dentro do tubo digestivo e as alterações decorrentes de muitas vezes pacientes ficarem com drenagem externa, eu acho que é melhor para o paciente. Então, assim, eu sou totalmente a favor da via mais fisiológica possível para qualquer tipo de procedimento, e a drenagem interna é a via mais fisiológica. Com relação aos múltiplos procedimentos, quer dizer assim, entre a CPRE e a hepatocolédoco, a drenagem ultrassonográfica ecoendoscópica, eu acho que aí as outras coisas que entram em fator é disponibilidade, recurso, custo. Então, assim, não é uma via ainda amplamente disponível, mas no final das contas, para mim, como eu penso, é assim, o paciente tem uma obstrução biliar, primeira coisa que você tem que fazer é discutir com a equipe de endoscopia, deixar para eles a melhor forma de drenagem que eles julgarem para cada um dos casos e tentar fazer isso da forma mais fisiológica possível. Com relação ao caso que foi apresentado, só 2 pequenos comentários. Então, assim, a captação no processo uncinado é uma captação fisiológica. Então, sempre lembrar que o processo uncinado nos exames de PET vão brilhar. Acho que talvez a gente pudesse discutir, ou um pouco curiosa, a opção pelo DOTA, né? Então, assim, isso daí está super bem estabelecido nos tumores neuroendócrinos não produtores, mas às vezes a captação pelos insulinomas com o DOTA é baixa. Então, algumas vezes eles falam da associação entre o DOTA e o PET, o flúor, né? Então, assim, o 18F para detecção dessas lesões. Lembrar que os tumores produtores, eles são sempre têm indicação cirúrgica. Eu acompanhei um paciente que faz na minha cabeça esses pacientes terem uma certa urgência em serem abordados. A gente não pode esquecer que esses pacientes evoluem para dano cerebral. Então, assim, eles fazem episódios muito graves de hipoglicemia, o que às vezes colocam em risco a própria vida do doente. Eu já tive paciente que desmaiou dirigindo e que acaba levando a dano cerebral. Essas hipoglicemias levam a dano cerebral, eles têm perda cognitiva. Eu vi um paciente que teve uma perda cognitiva muito significativa, jovem, um rapaz de 30 e poucos anos. Com relação ao que foi comentado das variações anatômicas, então, assim, essa variação anatômica, esse paciente tem ou uma artéria hepática direita replaced, né, que a gente chama, a artéria hepática direita inteira vem da mesentérica, ou então essa é uma artéria hepática direita acessória. Em termos cirúrgicos, esse vaso tem que ser preservado e pensar se não é um paciente possível para tentar fazer uma cirurgia preservadora de parênquima. Mas eu concordo com o Celso, assim, talvez eu me deixasse como uma última pergunta, com uma lesão como essa, como um quadro clínico absolutamente específico, apesar de não ter brilhado no PET, se realmente para o tratamento final seria necessária uma biópsia desse paciente, ou se poderia ter sido abordado baseado no caso clínico, na sintomatologia e nos exames de imagem. E tem um método, né, Celso? A gente já utilizou muito no passado para detecção dos insulinomas, que é a arteriografia com injeção de cálcio, né? E que a gente praticamente não usa mais. Acho que eu não me lembro a última vez que a gente utilizou o método, e não sei se no mundo de hoje ainda teria algum papel na utilização.
Exatamente. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Eu, por exemplo, optei por não fazer a biópsia no primeiro caso, porque como já tinha uma notificação de uma hipoglicemia associada a um hiperinsulinismo, tá feito. O que a gente precisa fazer é achar o nódulo. A ecoendoscopia achou o nódulo, apesar de ter uma CT e uma ressonância que vieram da cidade dele, né, não ter achado o nódulo. Além de tudo, o paciente era médico. Então não tinha muita dúvida em relação ao que ele tinha sentido, né? Aí o que aconteceu? Infelizmente, e isso é uma coisa que é importante para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, a ecoendoscopia ainda não é muito acreditada, apesar de já ter uma literatura ampla. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro trabalho, que foi publicado no Gastrointestinal Endoscopy, foi justamente um comparativo entre a tomografia computadorizada helicoidal e a ecoendoscopia em 12 pacientes de insulinoma. Esse trabalho está publicado no Gastrointestinal Endoscopy, é uma das maiores referências, e mesmo assim, né, a gente vê aqui no Brasil médicos que, entre aspas, ficam com um pouco de dificuldade em simplesmente tomar uma conduta baseada exclusivamente na ecoendoscopia. É necessário, por causa da força da radiologia, que a ecoendoscopia seja, entre aspas, ratificada por um método de imagem como a tomografia e a ressonância, para que o cirurgião fique tranquilo em indicar um procedimento operatório. Então, esse é um ponto que realmente eu chamo bastante atenção, né? Em relação, e exatamente aquilo que aconteceu com esse paciente. Porque agora não tem mais dúvida, nós temos uma biópsia que tem imunistoquímica, né? Pena que o Filadélfia não está aí, mas nós temos imunistoquímica mostrando que realmente trata-se de um insulinoma. Então agora tem que operar. Não importa se existe dúvida do PET DOTA, do PET galho ou de qualquer PET, entende? Isso tem que ficar bem claro. Não tem mais o que duvidar em relação a esse tipo de procedimento. Só um comentário rápido, Celso. Assim, antes a gente utilizava o Octreoscan, né? Que foi agora substituído pelo DOTA, né? Mas assim, eu não sei os números para vocês, mas assim, para o insulinoma, a positividade do DOTA não é tão grande assim. É menor do que para os tumores não produtores. Então, às vezes, você tem que lançar essa combinação de DOTA com o FDG. E só um comentário rápido. Sabe o que é, Celso? Acho que às vezes para o cirurgião, ele quer ver aquela imagem, assim, sabe? Tipo, ou da ressonância ou da tomo, para ver onde está o tumor e falar aqui que eu vou cortar e tal. E por isso, talvez nos casos como esse, a melhor coisa que o cirurgião possa fazer tipo, conversar com o colega que fez o exame, que fez a eco, tentar acompanhar o exame, tentar estar lá, entendeu? Para ele ter uma noção um pouco melhor anatômica do caso, entendeu? Não, às vezes, concordo plenamente. não se fiar apenas nas imagens, entendeu? Então, assim, vai lá, conversa com o colega, tenta acompanhar o exame para o cirurgião formar uma opinião anatômica sobre o caso um pouco melhor, entendeu? Não, concordo plenamente, exatamente isso. Eu queria saber do pessoal que está nos ouvindo, quem tem essa experiência, já teve casos de insulinoma dessa forma, que foi feito o diagnóstico único exclusivamente pela biópsia. Eu queria saber da Jerusa, que eu sei que a Jerusa tem uma experiência grande, queria saber do próprio Marcos Clarencio e dos demais que estão aí, o Otávio, o Eloy. O Celso. Oi. Roberto. A experiência que tenho eu não vou falar, vou mostrar numa fase aí, numa oportunidade aí. Perfeito. Perfeito. Alguém mais tem algum comentário? Posso fazer um comentário? Então posso, vou fazer. Claro. Agora eu me animei. Olha como evoluíram os métodos de diagnóstico de imagem, né? Assim, como evoluíram, né? Eu acho que eu tô ficando velho, porque tipo, eu comecei a virar aqueles cara que tá começando a lembrar do passado, sabe? Eu vi investigação de insulinoma, paciente com quadro clínico sugestivo, que fazia arteriografia com injeção de cálcio, e o exame vinha positivo e a conduta era abre o doente e palpa o pâncreas. Exatamente.
Então, assim, a análise final era fazer uma laparotomia no doente, expor o pâncreas e palpar o pâncreas até conseguir achar o insulinoma. Olha que loucura, né? Acho que hoje em dia, se você fizer um negócio desse, vai todo mundo arrepiar os cabelos, né? Então, assim, como a gente evoluiu, como a gente tem formas extremamente precisas de diagnóstico dessas lesões, né? Então, assim, finalmente com a associação da ressonância 3 Tesla e, por final, a ecoendoscopia, assim, hoje a gente acha que nem cogita fazer um negócio desse, né? A gente nem cogita não achar um nódulo pancreático. Olha, eu vou falar aqui uma coisa da minha experiência com tumores neuroendócrinos pancreáticos. Sem sombra de dúvida, o insulinoma é o mais difícil tumor neuroendócrino para fazer o diagnóstico. Realmente, e também aquele em que a tomografia não vê, a ressonância não vê, e depois que você identifica pela ecoendoscopia, aí a ressonância corre para ver por que eu não consegui enxergar, bem como também a tomografia computadorizada. Esse caso em especial me suscitou. Eu vou fazer um levantamento, que eu tenho todos os dados, eu vou fazer um levantamento de todos os casos de insulinoma que eu tenho pós-biópsia, né, que foram identificados pela biópsia. Eu não devo ter muitos casos, eu tenho que confessar para vocês, mas devem ser uma dezena deles, não mais que isso, tá? Realmente são casos bem interessantes e que têm histórias bem inusitadas, eu posso dizer isso para vocês. Doutor Celso, Jerusa, Oi, Jerusa. bom dia. Bom dia. Então, eu realmente, assim, acho que eu também concordo identificando com o quadro clínico do paciente, sendo médico, e lhe mostrando direitinho isso, realmente é identificar a lesão, claro que ele iria operar. A biópsia aí, na verdade, cai naquele ponto da gente ter que provar que existe, que realmente ainda temos que fazer isso, né? Então, não sei se sairia não da minha sala sem eu biopsiar, porque eu já sei com quem que eu lido, mas desse fato sim. Mas já saiu uma paciente que não era daqui, ela veio daqui de São Luís, eu acho que era de Recife, mas estava passando um tempo aqui, começou com a família, não sei se ela veio estudar, não lembro o caso. Mas é uma paciente que realmente tinha um quadro clínico muito forte, assim como o Rodrigo falou, é uma paciente que teve quedas, ela tinha sinais de agressividade, diferença assim, de comportamento, e ela tinha inclusive um padrão de clínico de insulinoma, mas não foi encontrado em lugar nenhum. A gente viu, e inclusive o médico, o cirurgião disse, se tu encontrar alguma coisa na eco, não precisa mexer que eu vou operar. Então, ele mesmo disse que não era para eu biopsiar. Então, esse caso, realmente, eu não biopsiei pelo fato do cirurgião não pedir, mas ela, inclusive, fez Octreoscan e também veio negativo, não fez DOTA, mas fez FDG, também veio negativo. Então, é esse caso que eu tenho. E eu tenho um caso que esse caso eu acho muito interessante, eu fui fazer um estadiamento de de carcinoide de estômago para poder fazer ressecção dessa lesão do estômago. E fazendo o resto do estudo da ecoendoscopia, eu digo, eu vou ver ali no triângulo, ali perto do pâncreas, se tem alguma coisa. E no final das contas, a gente encontrou uma lesão pequena, de 8 milímetros, que esse paciente sendo estudado pelo médico dele, que era um médico oncologista, fez um DOTA, agora recente, que veio com um padrão sugestivo de captação de somatostatina, e agora a gente vai biopsiar porque também o médico quer. Então, foi o contrário. Esse caso é muito legal. Aí eu também não sei o que é, mas eu acredito que não seja o insulinoma porque ele não tem quadro. Mas é isso, realmente, se a gente tivesse assim, essa comunicação boa, mas não tem, a gente tem que provar muita coisa como ecoendoscopista para poder ter essa credibilidade maior. Exatamente, é isso mesmo, Jesus, é isso mesmo. Obrigado por sua contribuição aqui para a gente. Eu acho que esse é um caso até que você pode até preparar para apresentar para a gente, porque é um caso interessante, né? Você estava fazendo uma avaliação de tumor neuroendócrino gástrico e encontrou
Exatamente. E Eu a achei gente não pode. muito legal, porque foi É, assim, eu fui lá, vou ver lá perto do triângulo, perto do pâncreas, e encontrei uma lesão hipoecóica. Eu digo, gente, será que isso aqui é um outro tumor neuroendócrino? Aí coloquei na observação para ele continuar, era um exame diagnóstico que eu estava fazendo só o estadiamento, fiz a ressecção do carcinóide que dava para ressecar, estadiei, fiz a ressecção da hora, e depois ele foi fazer um PET Dota porque ele acompanhava nessa época ele já estava acompanhando com o oncologista. E captou bem nessa lesão, e ele vai voltar agora para a gente biopsiar, porque ele pediu para a gente biopsiar essa lesão. Lembrando que esses tumores neuroendócrinos gástricos podem ter gastrinoma associado, né? Não podemos esquecer disso também. Exatamente. Mas ele tem Eu acho que gastrina valeria a normal, pena, nesse seu caso, não sei se você já dosou a gastrina sérica para ver se está gastrina elevada ou normal, não. cromogranina normal. Ele está fazendo a pesquisa de NEM, porque ele tem outro Exato. tubo em outro lugar, e ele já fez pesquisa em outros focos, né, de hipófise e paratireoide, e também já veio todo realmente Perfeito. negativo. É um caso, parece 2 casos isolados, é bem interessante esse caso. Beleza. Bom, gente, vamos pedir agora para o Rodrigo. O Rodrigo vai apresentar um caso, alguma coisa para a gente. Ana, permita que o Rodrigo compartilhe a tela. Alguém me chamou aí no fundo, por favor, fique à vontade. Quem quer falar? Eu aqui, O Eloy? Oi, Eloy, fala aí. Estou ouvindo, ó. Eu acho, professor, esse caso ilustra bem, eu acho que fica uma lição importante para a posição aqui. Como a gente tem residente, tem gente que está começando aí, né, com endoscopia, fica importante para ver a nossa postura frente aos casos. Do quê? De lesões pequenas, porque não só do insulinoma. O insulinoma é o que exemplifica mais isso, mas a gente tem que pensar que lesões menores do que 2 centímetros, a tomo e a ressonância pode não ver, mesmo podendo carcinoma. Já aconteceu, não é raro, e você tem um paciente lá com uma suspeita de tumor, toma ressonância normal, você faz a ecoendoscopia e tem uma lesão lá no pâncreas. Então, a gente não pode ser aquele médico que faz a ecoendoscopia baseado também na tomo e na ressonância. Tem que fazer o exame baseado no quadro clínico do paciente e confiar no teu achado do exame. Fazer um exame bem feito e confiar nos teus achados. Perfeito, isso mesmo. Perfeito. Bom, Rodrigo, fica à vontade. O Rodrigo vai nos apresentar, acho que um caso clínico, né, Rodrigo? Consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente. Pode mandar. É rápido, é simples, é para a opinião de vocês, tá? Tá. É uma paciente, sexo feminino, 36 anos, fez o diagnóstico de uma lesão cística no pâncreas em 2017, único medicamento anticoncepcional oral, sem cirurgias prévias, sem alcoolismo, sem tabagismo familiar, de relevante ao caso. Essa paciente foi submetida a uma ecoendoscopia em 2017, que viu uma lesão cística na cabeça do pâncreas, homogênea, 5 centímetros com compressão de veia porta. Parecia ter uma comunicação com o Wirsum, foi feita a punção, 50 ml, mandada para citoquímica e bioquímica, uma dilatação do Wirsum distal de 4 milímetros na cabeça e o hepatocolédoco com 5,5 milímetros. Na citologia, veio uma análise que, no final, sugeria ser um cisto seroso com CA de 0,2, CA 19,9 de 31 e uma amilase de 205. Aqui estão as imagens da eco, se vocês quiserem comentar. A gente vê aí uma imagem, na imagem que vocês estão vendo à esquerda de vocês, da tela, é uma imagem cística, né? Uma imagem anecoica. Eu vejo uma certa irregularidade da parede, principalmente da parede bem junto à região do pâncreas. Ali, bem em cima, às 12 horas, próximo ao transdutor, vocês estão vendo um pedacinho de pâncreas. Essa lesão, veja bem, pela imagem, eu posso estar me enganando, mas que eu sempre digo, né? A gente não tem que ter medo de errar. Eu acho que essa lesão está no processo uncinado do pâncreas. E a outra área, da direita, a imagem da direita,
mostra uma porção mais periférica da lesão, né? Então você vê que ela praticamente tem uma parede muito fina, não é espessa, não tem septos. Assim, eu olhando essa imagem, tá? Eu diria que se trata de um cistoadenoma seroso, oligocístico. É uma paciente jovem, né? Mulher, né, Rodrigo? Mulher, né? Mulher. Mulher. Eu imaginaria isso, né? E foi o que, pelo que eu vi ali do CEA, CA199 e amilase, né? Rodrigo, se você puder voltar, você vê um CEA de 0,2, né? Esse CEA é do líquido, certo? O CA199 de 31,1 e uma amilase de 205. Eu quero saber se alguém que está aí nos escutando, Eloy, Otávio, todos, o próprio Humberto, o que vocês acham, né, dessa lesão, se vocês concordam, se vocês discordam, fiquem bem à vontade. Acho que nós não temos nenhum comentário. Aí nós estamos vendo a lesão, né? Também. Vocês estão vendo já essa imagem já mostra aqui, ó, na esquerda. Vocês estão vendo uma área, aqui vocês estão vendo um grande cisto e depois uma pequena área cística, né? Como se fosse um lóculo no interior da própria lesão. A mesma coisa na outra imagem, né? Então, pode passar, Rodrigo, se você quiser passar. E aí foi feita a biópsia. Foi feita a biópsia, provavelmente, essa agulha parecia uma agulha de 19 gauges, né? Essa agulha parecia uma agulha grande, grossa, né? Pelo que eu estou vendo aí da imagem. Realmente parece ser uma agulha de 19 gauges. E vocês veem, olha só a parede, depois que você diminuiu um pouco, né? Ela tem aqueles spots, você vê aquele tipo cauda de cometa, né? Isso fala a favor de, quando você está aspirando, fala a favor de uma lesão totalmente benigna mesmo, né? Porque você vai diminuindo a pressão de distensão da parede pelo conteúdo cístico. Então, você pode... nesse momento, por exemplo, eu iria com a agulha para pegar material da parede, entendeu? Sem medo de perfurar a lesão cística. E aqui vocês estão vendo o resquício, né? Ele não aspirou todo o conteúdo. O que eu acho sempre, vocês estão vendo na da direita, depois de removida a agulha, uma diminuição exuberante do cisto, né? Eu sempre procuro, isso é uma coisa que eu, né, ensino todo mundo, eu sempre procuro aspirar todo o conteúdo cístico. Quanto foi, Rodrigo, a quantidade de conteúdo cístico? 50 ml. 50 ml. 50 ml. Então, era uma lesão realmente grande, grande mesmo. Alguém tem algum comentário? Por favor, gente, fiquem bem à vontade. A reunião é para todos aqui. Pode ir, Rodrigo. Vamos lá. Então, assim, isso daí foi em 2017, agosto. Ressonância 2018, mesma localização, sempre citando as mesmas coisas: contato com o Wirsum, dilatação do Wirsum distal, compressão do hepato colérico. Ressonância de 2018, 5,9. Ressonância de 2019, 6,2. Ressonância de 2022, 7 centímetros. E está aqui a lesão. Tá? Olha o Wirsum distal a lesão. Essa daqui é a imagem, íntimo relação com a confluência espleno-mesentérica. Essa daqui é a imagem. Dá para ver a relação dela com o hepato colérico também. O que o médico da ressonância acha? Que pena que nós não temos aqui o que o médico da ressonância acha dessa lesão? Eles concluem com qual diagnóstico? Também suspeito para neoplasia serosa, tá? Então, eu, realmente... exemplo, isso que eu ia falar. Eu olho para essa lesão, por favor, fiquem bem à vontade se alguém tem alguma... Eu olho para essa lesão, mas para mim essa lesão é totalmente serosa. E ela é compressiva. Ela está comprimindo tanto a via biliar quanto a região do pâncreas. Mesmo assim, no pâncreas, não vê uma dilatação exuberante da lesão. Mas uma lesão deste tamanho, numa mulher, né, Rodrigo, jovem, né? Ela tem quantos anos? 40 anos, né? Você falou 40 30 e poucos anos, 36. 30 e poucos anos. Essa lesão é uma lesão serosa, né? Essa lesão é uma lesão serosa.
Agora, nós precisamos ter aquilo que eu digo. Essa é a típica lesão que necessita de uma ecoendoscopia com biópsia e obtenção de material da parede, porque se você ou fazer um celvísio, ou fazer uma biópsia, uma microbiópsia, né, com microfórceps, mas essa paciente precisa mesmo desse tipo de procedimento para você conseguir fazer o diagnóstico de certeza. O Celso, Oi. o Rodrigo, mesmo com todas as características de lesão serosa, a questão da compressão da via biliar, que não é uma compressão com repercussão clínica, isso seria uma indicação cirúrgica para um cisto seroso? A única indicação? Numa pessoa jovem... Essa é uma excelente pergunta, Humberto. Eu quero ver agora como é que o Rodrigo vai se virar. Ô, Ardengue, esse Humberto é um problema, não tem jeito. Eu trouxe para vocês aqui, só para vocês darem uma olhada nas enzimas. Então, TGO de 15, TGP de 13, gama de 6, FA de 3, bilirrubina de 0,7. Não tem nenhuma repercussão. Esse daqui é meu último slide, Humberto. É meu último slide, tá? Então, se a gente for olhar na literatura, neoplasia cística serosa gigante com dilatação de ducto pancreático tem indicação de cirurgia quando os pacientes são sintomáticos ou quando a localização é na cabeça, por causa do risco de sintomas compressivos. Aquelas que são uniloculares, os achados de imagem têm 83% de especificidade. Quando a localização é na cabeça, quando os contornos estão lobulados, quando tem ausência de realce de parede e ausência de espessamento. E lembrando aquele artigo que a gente discutiu do Mass General, que uma das indicações para eles de abordagem da neoplasia cística de pâncreas serosa é quando você já faz o diagnóstico com tumor de mais de 4 centímetros, que foi demonstrado que esses tumores crescem mais rápido. Então, na verdade, assim, é uma duodenopancreaté numa mulher muito jovem. Eu estou dando a chance para ela desde 2017, só que assim, a gente saiu de 5 centímetros em 2017 para agora 7 centímetros. Então, assim, a minha ideia de apresentar isso era justamente essa, a opinião de vocês sobre o que fazer com essa paciente. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Rodrigo. Eu acho que essa paciente é uma paciente que, infelizmente, após o procedimento operatório, a gente não sabe qual é a porcentagem de chance dessa paciente ter eventos adversos crônicos a longo prazo, né? Como, por exemplo, diabetes ou qualquer outro tipo de entre aspas, complicação, né? Mas é uma paciente jovem que merece o tratamento. Se ela fosse uma paciente mais idosa, né? E eu vou te falar, esse é o único parâmetro. Eu indicaria a alcoolização dessa lesão, sem pensar, se fosse um paciente idoso, da qual eu já tenho até experiência com isso. Já devemos ter na nossa casuística pelo menos uns 8 ou 9 pacientes também que a gente fez, mas são pacientes que têm mais de 70 anos, pacientes que, se tiver um tipo de complicação realmente do procedimento operatório, tem a chance de complicar é maior, apesar de a gente saber que a duodenopancreatectomia, a idade não é contraindicação. Mas eu acho que, por exemplo, se tivesse mais idade, eu não teria dúvida, porque esse caso é um caso perfeito para alcoolização, né? Você entra com uma agulha de 19 gauges, aspira todo o conteúdo líquido, injeta o álcool, a chance de ter pancreatite é menor do que 1%, ela existe, mas é menor do que 1%, desde que você faça com muita tranquilidade esse tipo de procedimento, e você vai evitar esse procedimento operatório. Tudo na tentativa de evitar o procedimento operatório. Eu tenho também uma outra mulher que ela tinha uma lesão tão grande quanto essa, da qual eu acompanhei por 10 anos. Ela tinha, na época, 66 anos, com 76 anos ela voltou no consultório, inclusive eu posso até falar, é uma pacientezinha do Landolf, você pode até conversar com ele. E aí o que aconteceu? 10 anos depois ela fez uma pancreatite aguda. Aí ela não queria operar, o que eu fiz? Eu aspirei todo o conteúdo do cisto,
eu lembro que eu tinha aspirado aproximadamente 60 cc's de líquido do interior do cisto, e aí eu injetei 60 cc's de álcool. Mantive por 3, 4 minutos e depois reaspirei. Fiz isso aí pelo menos umas 3 vezes, ou seja, eu lavei o cisto com álcool pelo menos 3 vezes na mesma sessão, e essa mulher nunca mais teve pancreatite aguda, nunca mais teve absolutamente nada, inclusive com uma regressão de quase 50% da lesão cística. Ou seja, foi um tratamento muito bom e muito evidente dessa lesão. Agora, essa mulher é muito jovem, né? Mas eu vou te falar, do ponto de vista técnico e do que eu vejo da imagem, é bem tentador, viu? É bem tentador fazer esse tipo de procedimento. Mas eu concordo também que a cirurgia estaria, entre aspas, indicada. Minha pergunta é o seguinte, Ardengue, é claro que ela é super jovem, mas assim, por outro lado, por ela ser muito jovem, a gente tem tempo para gastar. Então, assim, não é aquele caso que, bom, vou decidir agora, só que ela tem 85 anos e se eu quiser operar daqui a 5 anos, ela vai ter 95 anos. A minha pergunta para você é assim, eu não tenho teoricamente pressa, vamos dizer assim, porque em termos técnicos eu acompanho ela bem de perto, então para mim operar com 7, 8 ou 9 centímetros não faz diferença. Vale a pena fazer uma tentativa de injetar, fazer a alcoolização dessa lesão, injetar álcool nessa lesão e a gente vê o que acontece? Ou você acha que isso vai ficar reformando e reformando e reformando? Então é melhor ir para a cirurgia de uma vez, porque a gente vai ter que acompanhar essa paciente por 40 anos aí. Essa é uma 60 anos. excelente pergunta. Já existem trabalhos que mostram a longo prazo os efeitos do álcool nas lesões císticas serosas, né, principalmente as oligocísticas, e também nas mucinosas. Você sabe que existe um atapetamento epitelial e esse atapetamento desaparece. Eu, por exemplo, eu não acho que ela tem que ser submetida ao procedimento. Eu acho que ela tem uma indicação cirúrgica, mas eu concordo com você. Eu acho que ela não precisa ser submetida a um procedimento operatório já. Desde que a paciente e os familiares estejam cientes de que essa é uma técnica que pode ser realizada, entretanto, ela tem eventos adversos. Não existe relato na literatura de óbito desses pacientes, né? Quando você faz a alcoolização, desde que o paciente esteja de acordo, saiba exatamente que nós estamos evitando um procedimento operatório com uma morbidade maior do que a injeção de álcool, eu não vejo por que não fazer esse tipo de procedimento. Tá? Mas aí, assim, tem que ser um acordo entre cirurgião, paciente, familiares do paciente, né? Aí eu acho que você pode até fazer esse tipo de procedimento, mas realmente, do ponto de vista técnico, parece ser muito fácil, né? Parece ser realmente muito fácil. Ô Celso, eu queria fazer uma Opa. pergunta para o desculpa, Marco. Eu queria fazer uma pergunta para você e para o Surjan. Você falou de estudo do cisto depois de alcoolização. E em termos de abordagem cirúrgica, dificultaria? Teria mais fibrose? Ou não? Vai sair a peça toda, não mudaria a abordagem? Excelente a sua pergunta. Exatamente, esse trabalho mostrou que não tem nenhum problema em relação, não dificultem absolutamente nada o procedimento operatório, desde que o paciente não apresente complicações. Os pacientes que apresentaram quadro de pancreatite aguda tiveram uma certa dificuldade para fazer o procedimento operatório, que é o que a gente poderia imaginar, né? Que é o que a gente poderia imaginar, né, Humberto? Exatamente isso. Tá. Agora, o feedback que eu vou te dar, tá? Putz, eu sei que muito se fala disso, sobre tornar mais difícil tecnicamente as cirurgias depois de diferentes tipos de manipulação por ecoendoscopia. Então, assim, às vezes a gente pega. Então, assim, vai ter um pouco mais de resposta inflamatória ali. Então, assim, uma via biliar muito manipulada, você vai fazer uma duodenopancreatectomia minimamente invasiva, vai ter um pouco mais de fibrose no hilo. Você vai tomar um pouquinho mais, assim, vai ficar um pouquinho mais difícil de separar a via biliar da porta no lugar que a gente vai fazer a transecção do colédoco. Mas, assim, sinceramente, tipo, eu não me preocupo muito com isso, não. Assim, eu particularmente nunca peguei um caso em que você falasse assim, pô, o que foi feito antes da cirurgia tornou a cirurgia muito mais complexa.
você falasse para mim até assim, pô, não, olha, pode o pâncreas, causar um pouquinho de pancreatite, depois o pâncreas vai ficar um pouco mais duro. Ó, se puder injetar o álcool e ainda deixar o pâncreas um pouco mais duro, próximo de onde eu vou fazer a anastomose, eu agradeço. Porque a anastomose fica mais fácil. Então, assim, eu não tenho tanta preocupação com isso. Eu ajudei o colega numa vez numa cirurgia que talvez tenha sido, vamos dizer assim, a maior dificuldade técnica que eu já vi em relação aos procedimentos ecoguiados, que realmente um dreno perfurou a porta, né? Uma prótese de uma drenagem de via biliar para o CPRE perfurou a veia porta. E se a cirurgia não tivesse sido feita com cuidado e com rigor técnico muito grande, isso poderia ter causado um problema muito grande no intraoperatório. Mas na hora que a gente vai para essa fase da cirurgia, de fazer o túnel da veia porta, de cortar o pâncreas, de dissecar a via biliar, é uma época que realmente a gente tem uma atenção muito grande, é uma dissecção muito minuciosa. Então, assim, eu acho que vocês têm que fazer o trabalho de vocês despreocupados, porque no intraoperatório a gente vai conseguir resolver o problema da mesma forma. Só mais um comentário. O Sujan, me permita ter uma inveja branca. Você botou os dois pequenos aí no colo. Que delícia, cara. Que saudade que eu tenho disso. Ah, meu Deus do céu. É isso Ai, mesmo. É bom, né? agora não dá nem para chamar para Tem botar mais. no colinho do papai mais. Não dá. Celso, você ganhou mais dois aqui, ó. Agora o que o Humberto Mais mostra para dois para a nós é a reunião. bicicleta, viu? É a bicicleta lá atrás, viu? Ah, é. Legal, legal. Bom, gente, olha, foi realmente uma reunião muito, muito profícua, muito proveitosa. Eu agradeço mais uma vez a todos. São 7h31. Infelizmente, a gente vai ter que terminar nossa reunião e dizer para o Rodrigo, nós estamos à disposição. Se você quiser discutir bem com a paciente, estamos à disposição para fazer esse tipo de procedimento nessa paciente, da qual eu acho que seria um procedimento bem tranquilo mesmo. Muito obrigado pelo caso, eu acho que é um caso fantástico, né? E compartilhar esse caso da sua clínica diária, né? Da sua clínica particular diária, isso nos deixa muito gratificado. E uma boa semana a todos e na próxima semana nós nos encontraremos. Só lembrando que as reuniões e a última reunião já está gravada, já está no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Um abraço para vocês, tudo de bom. Bom dia. Tchau, Boa tchau. semana.